Olá a todos, espero que estejam bem. Nessa aula de hoje, a gente vai então começar a falar sobre percepção musical, né? Ah, sobre o solfejo, o que que é isso, né? A gente vai ter alguns exercícios disso ao longo do nosso curso aí, e a gente vai começar a falar. Então, percepção musical seria, como o próprio nome já diz, você perceber a música. Mas como assim perceber a música? Você ouvir a música e você saber não só a parte de formas que a gente vai ver numa outra aula, que seria assim, saber onde que está o refrão, saber o que caracteriza determinado gênero, tipo o samba tem isso, etc. Coisas que a gente vem fazendo numa outra parte. A parte da percepção musical seria a gente saber qual nota, onde que está cada nota. Uma percepção musical mais tradicional seria colocar nota na partitura. A gente não vai começar a trabalhar ainda com partitura, a gente vai vou explicar o método daqui a pouquinho, mas a ideia seria essa: você ouvir uma nota e saber quanto tempo dura essa nota e qual nota é essa. A ideia seria mais ou menos essa. A gente vai fazer isso de uma forma bem simplificada, tá bom? E a parte do solfejo, né, seria você conseguir cantar aquilo que você está ouvindo, tá bom? Então essa parte é um pouco mais teórico-prática, tá bom? Então vamos aí a nossa aula, tá? Antes a gente vai recapitular algumas coisas que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Que eu já venho falando. O tempo, a pulsação, tá bom? Aquilo que toda música tem, a gente, né, tem que ouvir a música e tentar achar a pulsação dela, aquilo que a gente já vem falando, né? E o metrônomo serve para marcar esse pulso também, como eu já venho falando. Tem um númerozinho do metrônomo, a gente vai ver aqui no BandLab, que a gente está usando, a gente vai usar isso. Se você perdeu a aula passada, volta e procura um vídeo que a gente vai usar um software, né, para celular ou para computador chamado BandLab, tá bom? Então, depois tem que voltar a dar uma olhadinha. Tá? E na aula anterior eu expliquei o que é o compasso, é quando os pulsos são acentuados regularmente. Por exemplo, a cada 4 tempos, que é o que a gente mais vai usar. Não é o único, tá bom? E também expliquei que loop é quando você fica repetindo alguns compassos, tá bom? Coisa que a gente vai ver bastante aí. Então agora a gente vai começar falando então do que seria a nota musical e a pausa. A nota musical são sons, que é o dito valor positivo, é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que mesmo que você nunca tenha pegado um instrumento musical na vida, você já deve saber o que é, imagino, né? É dividido nessas 7 notas, são os sons, né? E as pausas são os silêncios, é o dito valor negativo, tá? Como assim? As pausas são os silêncios. Esse silêncio ele tem um valor medido, tá? É um silêncio de um tempo, de 2 tempos, etc. Lembra que a gente viu o compasso na aula passada? Então a gente tem lá a marcação de, por exemplo, 1, meu metrônomo não está funcionando aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? A gente tem então esse metrônomo e a gente tem esse metrônomo e aí vai variar, a música vai diminuir ou aumentar, e o metrônomo serve para marcar isso, tá bom? Então agora vamos começar essa parte de grafia, tá? A gente vai, professor, a gente vai ver partitura. Mais adiante a gente vai ver alguma coisinha de partitura, tá bom? Mas a ideia, ou seja, o que é a partitura? É uma forma de escrever música, uma das formas de escrever música. A gente vai trabalhar com uma forma de escrever música que chama Piano Roll, que está dentro desse programa que a gente está usando, que é uma forma usada por produtor musical do mundo inteiro. Então a ideia é o seguinte: um som ou uma pausa, cada tempo, né? Vamos recordar o conceito de tempo, de pulso. Isso que eu acabei de marcar é o pulso. Cada pulso vai ser representado por um retângulo desse aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem 8 retângulos aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se esse retângulo não tiver preenchido, né? Se ele não tiver pintado, ele vai ser uma pausa de um tempo. Né? E se o retângulo tiver pintado, no caso de verde, né, que o programa pinta de verde, enfim, se ele tiver preenchido, é um som de um tempo. Então, por exemplo,
a gente tem aí, se eu for colocar o metrônomo, eu esqueci de abrir aqui o metrônomo, né? Então, se a gente for colocar o metrônomo, a gente vai no próprio aplicativo aí de vocês, tem o metrônomo no MindLab, tá bom? Eu vou abrir um outro aqui. Ó. Então ele está marcando aqui, né? Ele está marcando os tempos. Aí 8 tempos de pausa, eu não vou tocar nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já aqui eu vou tocar 8 notas. A gente vai começar, como a ideia é perceber o som, é escrever ele, né? A gente vai começar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? São 8 notas. Ou seja, se tocasse esse som, você teria que escrever isso. E esses símbolos aqui embaixo? Esses símbolos aqui embaixo são os símbolos da partitura. Eu vou sempre, nas aulas, colocar embaixo a partitura por 2 motivos. Primeiro, tem aluno que já sabe música, já sabe partitura, tá? Então eu preciso que ele entenda esse meu outro método. E por outro motivo, a gente não vai trabalhar de cara com a partitura, mas se você tiver curiosidade de fazer a correlação, você já é capaz. Se você não quiser, ok, esquece, vamos trabalhar aqui nos quadradinhos. Tá bom? Então, aqui, vamos supor que eu tivesse que executar isso que está escrito, tocar ou cantar. Eu vou fazer os 2 exemplos. Tá? Esse metrônomo aqui que eu estou marcando é só para ajudar. A gente pode, por exemplo, marcar o pé no chão, tá? Eu vou instalar o dedo aqui porque no computador sai melhor, tá bom? Então, qual a ideia? Eu vou tocar aqui para vocês isso que está na tela. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui o meu primeiro tempo, eu vou tocar uma nota. No meu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, eu vou pausa, eu não vou tocar nada no teclado aqui no piano. E no oitava, eu vou tocar a nota. Quando for cantar, a mesma coisa. Então, ó, no piano fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som. Ou eu posso fazer um tá com a voz, só pra gente fazer um som qualquer. Então vai ficar assim, ó. Tá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Então eu tenho que prestar atenção nesse tempo aqui. Quando eu tenho pausa é um pouco perigoso, tá bom? Ele ficaria escrito dessa forma no... Vou colocar um pouquinho porque a minha câmera vai evitar com que vocês vejam tudo. Vou botar um pouquinho para o canto aqui. Pronto, agora vocês estão vendo tudo, né? Tá bom? Então, o que acontece? Vocês deram uma geral aí, agora eu vou dar o meu zoom aqui. O que acontece? Qual a novidade aí do desenho de cima, gráfico de cima para o gráfico de baixo? Eu tenho isso aqui agora, que é a marcação do compasso. Tá bom? O compasso, antes eu só tinha os tempos, ele não estava dividido em compasso. Nessa figura aqui de baixo, agora eu tenho a divisão do compasso, né? O compasso, como eu disse, o que a gente mais vai usar, ele é dividido em 4 tempos. Então eu tenho o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo e o quarto. A mesma coisa, só que aqui agora eu tenho uma barra, que é a barra de compasso. Ela é igual da partitura aqui, tá vendo? Ela tá aqui e ela tá aqui também, tá bom? Ela divide, ela tá em negrito aqui, então você vai ter uma coisa mais... E você vai ter agora as marcações. Ao invés de eu falar segundo tempo, terceiro, quinto tempo, sexto tempo, igual eu fiz aqui, imagina uma música enorme, tipo Faroeste Caboclo, sei lá. Imagina, o tempo 800, não vai dar certo, entendeu? Então, é dividido em compasso, até para facilitar a contagem, tá bom? Quer dizer, não é para isso, né? A gente viu na aula passada por que é dividido em compasso, porque tem tempos fortes e fracos, tá bom? Mas também facilita a contagem. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui
No primeiro tempo, eu vou chamar de 1.1. Esse 1 é de primeiro compasso e o ponto 1 é de primeiro tempo. 1.2 é o primeiro compasso, segundo tempo. 1.3, primeiro compasso, terceiro tempo. Primeiro compasso, quarto tempo. Aí eu tenho o 2.1, que é o segundo compasso, primeiro tempo. Por que 1, 2? Porque o primeiro compasso é o primeiro da música, o primeiro tempo da música. E aí é sempre dividido em 4. Eu não vou ter 1.5 no compasso quaternário, que eu disse que é o mais usado. Então, nesses exemplos agora iniciais, a gente não vai trabalhar todos os compassos, depois a gente vai ver, tá bom? Geralmente é o compasso que vai até 2, que vai até 3 ou que vai até 4. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que pular para o compasso seguinte, tá bom? Então, agora, mesma coisa, não vai mudar a forma de tocar, só que eu vou ter essa divisão aqui do compasso em 4 tempos, 4 pulsos, tá bom? É só isso. No piano roll vai ficar desse jeito aí, tá bom? Eu tinha que ter colocado um pouco mais para cima. Eu esqueci que a minha câmera, eu esqueço isso quando eu vou montar as aulas. Pronto. Agora vocês vão estar vendo, eu acho. Então vai aparecer aí, né? Como que vai ser no software. Eu vou abrir para a gente ver, né? Então a gente tem aqui 1.2, 1.3, 1.4, mesma coisa. E aí a gente vai ter um piano, que eu já vou falar dele, tá bom? Eu vou pegar essa nota aqui, C3, vou explicar já o que é. E ela vai ficar verdinha. Então vamos fazer isso, né? Eu vou primeiro explicar tudo no computador. Depois, no finalzinho da aula, eu vou explicar como que faz isso no celular, que é um pouquinho diferente, tá bom? Mas, enfim, eu vou lá na minha... Vou abrir minha biblioteca aqui. No caso, eu ainda não estou fazendo exercício. Então, eu vou abrir meu programa normalmente. Tá? Ele vai carregar. E quando ele carregar, eu vou escolher um instrumento. No caso, por enquanto, eu quero piano. Aqui, instrumento. Pronto. Apareceu esse piano aqui. Tá bom? Se eu apertar essas teclas, ó, dizer, ele toca. Então, dá para você fazer, a primeira observação é que dá para você até tocar uma música aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu achar as teclas aqui. Dá para você tocar uma música, por exemplo, eu vou usar, vocês veem que eu estou usando o teclado aqui, eu não estou usando o meu piano, estou usando o som do computador. Por exemplo, dá para tocar aqui, ó. Dá para tocar só usando o computador, ele vira um instrumento. Tá vendo? Dá pra fazer música aí com computador. Se já tem um instrumento musical. Ah, só tem celular. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, vamos lá. Nesse vai aparecer aqui, né, o desenho do piano. Aí você vai clicar aqui nessa track. A gente falou que era track na aula passada. Eu vou dar 2 cliques, tá bom? Pronto. Às vezes demora um pouquinho aqui. Aí ele vai aparecer essa tela aqui que é onde me interessa, que é o piano roll. Tá bom? Aí você vai ter aqui esse tecladinho, tá? Aí aqui você pode usar tanto essa seta, que é a Select Note, quanto a DD Note, ele vai colocar do mesmo jeito, tá? Primeira vez que você for usar isso, você tem que fazer o grid to size aqui, que a gente falou na aula anterior também. Eu tenho que mudar aqui, né? Na aula passada a gente colocou em bar, agora eu vou botar em 1/4, porque 1/4 é o compasso de 4 tempos se divide em 4 notas, tá bom? Então, agora sim, porque antes eu tinha, ó, se você reparar aqui, eu tenho 1 e depois 1.2 eu tenho uma divisão aqui da barra, onde eu estou colocando a seta. Antes ele estava diferente, ele estava dividido aqui, ó. Você tinha entre 1 e 1.2, você tinha uma subdivisão. A gente, como não está trabalhando isso agora, a gente quer começar mais simples. Então, eu tenho que vir aqui e colocar dessa forma. Aí, o que acontece? Quando eu clico aqui, dou 2 cliques no caso, ele vai colocar nota para mim, tá bom? Aonde eu quero. Então, assim, onde eu quero aqui é no tempo
1.1, que eu tenho nota no 1.1, e depois eu tenho nota no 2.4. Então, se eu quiser reproduzir, eu vou ter que fazer isso aqui. Tá bom? Para eu colocar o meu looping, isso para eu ouvir, é opcional, né? Mas para eu ficar... Porque senão, ó, vamos lá, eu vou dar o play aqui e vocês vão ouvir. Para eu dar o play, eu vou ter que habilitar o metrônomo. É opcional, né? Mas para a gente realmente conferir se tá certo, ó, eu vou habilitar o metrônomo aqui, tá bom? E a gente vai, ó... Caramba, professor, tá rápido. Então, ó, você vai vir aqui onde está escrito 120 BPM, vai clicar e você vai colocar 50 BPM. Você vai diminuir bastante esse número. Dá Enter. Pronto, já tá valendo. Volto, venho aqui ó, para ir para início, go to beginning, e aí eu vou dar o play. Ó. 3, 4. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vai 5, 6, 7, 8, porque imagina, 200, 201, 202, 203, não ia dar certo. Então você conta a quantidade de compassos. Então eu vou vir aqui, nessa seta de baixo aqui, e vou puxar, tá? Para eu ficar o looping, que é essa coisa vermelha, tá vendo que quando eu mexi aqui em cima, aqui embaixo, essa parte aqui, ela tá diminuindo e aumentando. Eu vou fechar o meu looping até o terceiro compasso. Vou fechar até o terceiro. Que aí, quando eu der o play agora, ele vai ficar repetindo infinitamente isso. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí ele vai voltar, sem eu fazer nada. Opa, ele não voltou, desculpa. Porque eu esqueci de habilitar o loop. Por que eu não habilitei o loop? Não sei. Achei que ele já estava no loop. Deixa eu ver, acho que é porque eu errei ali o passo. Ah, tá bom, eu esqueci de clicar aqui em cima. Pronto. Era ali que tinha que habilitar o loop. Desculpa, agora vai. Então tem que clicar aqui em cima também, além de selecionar o tamanho do loop. Ah, por que não está dando loop? Claro, eu tenho que vir aqui em cima. Perdão. Agora sim. Esqueci desse pequeno detalhe, que faz toda a diferença. Agora ele vai ficar repetindo infinitamente. Quando eu der o play, ele vai ficar toda hora voltando aqui. Pronto. E assim eu consigo escrever, tá bom? Nele. Agora vamos lá. Né? Tanto faz esse aqui de cima ou esse aqui de baixo, é a mesma maneira de escrever, assim. Eu coloquei essa forma aqui porque na apostila no caso no texto, né, que a gente vai dar, vai estar assim. Se você quiser imprimir e marcar a caneta, a ideia é essa. Bom, então vamos lá. Ditado com uma nota. Então, vai ter um ditado para a gente fazer. Qual a ideia? A gente vai ouvir e vai tentar achar. Só que antes da gente tentar escrever o ditado, ou seja, pintar aqui o quadradinho do que tem nota e o que tiver silêncio, não pintar o quadradinho, a gente, antes da gente sair escrevendo, e quero acabar isso logo, é bom a gente pensar quantos pulsos tem, quantas notas tem, quantas pausas, para depois a gente conferir se está certo no nosso gabarito, tá bom? Então, deixa eu achar aqui o meu... Eu já tinha preparado um... Então, eu vou tocar aqui com o metrônomo ligado, com o loop. Eu vou primeiro sem o looping, ó. O primeiro ditado seria isso aqui, ó. Pronto. Seria isso. Eu vou agora, ó, colocar ele em modo loop, então, fazendo aquilo que eu... Agora vai dar certo. Então, ó, qual é a ideia? Primeiro, ouve ele algumas vezes, ó. Qual é a ideia? Você vai ter que escrever para mim, não é adivinhar, é ouvir e escrever aonde que tem som. Eu vou fazer o tá com a minha voz junto com o piano para ajudar. Ó. Tá, tá, tá. E eu vou estalar o dedo, tá, ou marcar a palma. Tá, tá, tá,
Eu estou fazendo rápido porque a gente está na aula. Qual é a ideia? A ideia de vocês fazerem esse exercício não é sair cantando, é ouvir um monte de vezes, fica ouvindo isso até decorar. Esse é o primeiro passo. Depois que você grava, até esqueci o primeiro passo, que é o decorar, gravar. Depois disso, aí sim, você vai se perguntar, quantas notas, quantos pulsos tem ao total? Né? O que é pulso? É a quantidade de batidas de metrônomo. Quantos tem? Vamos lá, depois que você gravou, ó, desculpa, não saiu aqui. Travou. Travou de novo. Travou feio. Vamos lá, agora foi. Então, ó, quantos pulsos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pulsos que tem, tá bom? Tanto que no seu próprio gabarito aqui tem 8 quadradinhos. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Quantos pulsos? Quantas notas tem? Quantas notas? Porque tem 8 pulsos, mas tem 8 notas? Nesse caso não tem, porque tem notas e pausas. Então, quantas notas tem? Você vai contar. Vou voltar a repetir. 2, isso, 3, 4. Então, tem 4 notas, tá bom? 4 notas. E quantas pausas? Quantos cliques ficou sem tocar o piano? Até agora tem 0, né? 1, 2, 3, 4. Então fica mais ou menos, ó, som, pausa, pausa, som, pausa, pausa, som. Então nesse caso tem 4 sons e 4 pausas. Depois que você entender isso tudo, eu estou correndo um pouquinho para a aula não ficar tão longa. Depois que você entender isso tudo, você vai vir lá no seu rascunho, lá no onde tem o texto para você fazer isso. Você vai vir lá no seu rascunho e vai responder quantos pulsos tem. Aí você vai escrever lá 8. Estou escrevendo no trackpad, não usou a minha letra, quer dizer, pode zoar, porque quantas notas? 4. E quantas pausas? 4. Tá bom? E aí depois você está fazendo isso tudo para depois conferir. Aí você vai vir com a sua caneta lá no seu rascunho, né? E vai, ó, pintar. No primeiro tempo, tinha nota? Né? Tinha. Então você vai vir aqui e vai pintar lá o primeiro tempo, porque onde tem som você vai pintar o quadradinho. No segundo tempo, tem nota? Tem também. Eu invadi um pouco aqui. Depois você vai apagar aqui para não ficar borrada, porque aqui no computador eu estou querendo ganhar tempo. 1, 2, e no terceiro não tem. No quarto não tem. No quinto tem. Se não me engano é isso, eu vou conferir para ver se está certo. E no oitavo também tem. Eu venho aqui e pinto o oitavo. Para eu ter o meu rascunho. Então, eu tenho som no primeiro, no segundo, no quinto e no oitavo. É isso mesmo, eu estou certo. Tá bom? Aí agora eu vou conferir. Tem 4 notas, eu pintei 4 quadradinhos? Então tá certo. Tem 4 pausas, eu não pintei 4? Então, a princípio, tá certo. Se você errou, você já não errou tão feio. Essa é a lógica do ditado. Tá bom, gente? Aí, depois, agora você vai vir e vai passar isso aqui, você anotou isso no seu caderno, você vai passar isso aqui para o computador ou para o celular. Então você vai vir aqui, né, vai fazer todo aquele mesmo processo de abrir o software. Isso tudo é o rascunho, tá? Isso tudo não é o exercício pronto, entregue, tá bom? Isso tudo é o seu rascunho. Eu estou fazendo aqui o exemplo do exercício da aula, tá bom? Para apagar, o clique em delete aqui, se você precisar. Eu estou fazendo o exercício da aula. Depois lá, quando tiver exercício da semana, que é o exercício de percepção, aí é outra coisa, tá bom? Eu vou chegar lá, no fim aqui. Então vamos lá, eu tenho que escrever no primeiro, no segundo, no quinto e no oitavo. Então eu venho aqui com a caneta, tá? Pode ser com a caneta, pode ser, certo? Eu venho aqui, coloco no primeiro, no segundo, no C3, tá vendo? Que é a minha quinto, e no quinto, na verdade, a gente não vai mais falar assim. É no 1.1, no 1.2, no 2.1 e no 2.4. Tá bom? Inclusive no teu
pode escrever alguma coisa assim, som no 2.1, 2.2, 1.1, 1.2, 2.1 e 2.4. Pronto, agora que você fez isso, você tá tocando igual o seu... Aí você vai ouvir o áudio lá do ditado, tá bom? Está igual. Aí você vai ouvir isso e vai ouvir o original para ver se está igual. Tá? Ele repete aí. Bom, se você não quiser repetir, você desmarca esse verdinho aqui, cycle, tá bom? Bom, ou você dá o pause igual eu fiz. A barra de espaço do meu computador, tá? Por isso que às vezes eu não estou apertando play com o mouse. A barra de espaço do meu computador, ela serve como play. Tudo bem? Vamos lá. Eu dei o exemplo aí do primeiro ditado com uma nota. Então vamos lá. O que a gente vai usar como instrumento inicialmente, ou seja, só para essa aula de hoje? O piano e a gente vai agora fazer um ditado com a bateria, tá bom? Que aí no caso eu vou usar caixa e bumbo, eu vou explicar. Então vamos lá. Bom, eu inverti aqui o... Ah não, tá, tudo bem. A bateria, eu tenho o desenho aqui de uma bateria completa, que quer dizer, completa tem bem mais que isso, se for ver aquelas bandas de heavy metal, essa daqui tem 2 boom, uma série de coisas. E aqui do lado tem desenho de uma bateria eletrônica. A bateria, gente, ela na verdade, quer dizer, eu sei que é uma pessoa que toca, né, mas a ideia da bateria é que ela não é um instrumento, elas são vários instrumentos. Tá bom? Então cada peça dessa aqui é um instrumento. Aí uma pessoa, a ideia é que uma pessoa está tocando vários instrumentos de percussão ao mesmo tempo, chamado de bateria. A gente tem aqui a eletrônica, tá? E da bateria eu vou usar 2 instrumentos da bateria, que é o bumbo, esse aqui grandão que toca com o pé, e a caixa, que é esse que fica aqui, onde eu estou apontando, tá bom? São talvez os 2 instrumentos mais usados da bateria, talvez, é claro, depende da música, mas de um modo geral assim, digamos que é o que te faz dançar na boate, é o bumbo e a bateria. O restante, enfim, tem o hi-hat que também a gente vai falar mais depois, mas essas 3 com certeza são... Essas 3 já fazem uma bateria soar como uma bateria. A gente vai esquecer o hi-hat e vai focar no bumbo e na caixa por enquanto, tá bom? E a gente vai usar o piano também. A gente tem um exemplo aqui de um piano de cauda, grandão aqui, né? Um piano, dito piano de armário, que é esse aqui, e acima um piano digital. Hoje em dia você já tem um instrumento como esse, que é o piano digital, você precisa ligar na tomada. Por dentro, o piano digital ele é tipo um computador, tem memória RAM, tem placa, etc. Já o piano digital, o piano acústico, né? o de armário ou o outro, não, são cordas, é totalmente mecânico ele, tá bom? É uma mecânica bastante complexa ali, aperta chave para... Você afina ele, né? Tem que chamar um afinador, quem tem um piano, enfim, uma série de coisas. O elétrico ele já é... Enfim, é uma espécie de computador, né? Como eu já disse. Então, ó, a caixa, aí eu tenho um exemplo aqui do instrumento caixa separado, ó, tenho aqui essa moça tocando, tem na escola de samba, tá bom? Então ela toca aqui até com 2 baquetas, é só esse instrumento que ela toca, tá bom? E aí tem aqui uma foto da caixa da bateria, enfim, né, como que é na bateria. Mesma coisa o bumbo, né? Tem esse rapaz bonito aqui, ó, tocando o bumbo, né, com uma roupa aí de banda, né, de música. E aí na bateria esse bumbo, né, para você poder tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, né, como a gente só tem 2 mãos, o que eles fizeram? Eles pegaram isso daqui e adaptaram para o pé, fizeram um pedal de bumbo, tá bom? E aí nesse pedal você tem, quando você aperta o pedal, esse bumbo ele bate né, e fica mais ou menos assim. Então, ó, deixa eu achar o meu... Tô achando minha bateria aqui. Opa. Agora achei. Então a ideia do bumbo é mais ou menos esse som, pelo menos o meu som eletrônico aqui, né? O bumbo e a caixa é isso aqui, tá bom? O bumbo é uma coisa mais grave, né?
A ideia é mais ou menos essa, tá bom? O bumbo e o hi-hat já dá uma ideia de uma levada completa, tá bom? Vou colocar um trecho curtíssimo aqui de um rapaz tocando só bumbo, caixa e o outro que eu falei, que é Tá vendo que o bumbo ele toca com o pé direito, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que se trata, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora, antes eu só tinha uma linha. Agora, como eu tenho dois instrumentos, eu vou, né? Duas notas, vamos dizer assim, né? Ou dois instrumentos. Eu tenho duas linhas, uma só para caixa e uma só para o bumbo. Depois, quando a gente tiver notas, dó, ré, mi, cada nota vai ser, tá bom? Uma linha dessa. Por isso que lá no software a gente teve que colocar tudo na linha do C. Eu até esqueci de comentar isso, né? Só recapitulando aqui, quando eu fiz o ditado aqui, eu não coloquei em qualquer... Eu coloquei tudo na mesma linha do C. Tá bom? Tem que fazer uma batalha naval aqui e colocar certinho nessa linha, tá? Eu esqueci de falar isso. Então, vamos lá. Quantas notas e quantas pausas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ideia, eu vou colocar um metrônomo e eu vou tocar, que a ideia é a gente cantar, né? Então, qual que seria a ideia aqui? Ó? Aqui, ó. Opa, desculpa que eu passei de novo. Valendo, ó. 1, 2, 3, 4. Bumbo, 2, 3, 4. 1.1, 1.2, 1.3. Então eu tenho bumbo no primeiro tempo e caixa no terceiro tempo. Agora a linha de baixo... Ah, não, a linha de baixo é a mesma coisa, desculpa. Só que agora eu vou fazer... Onde é bumbo, eu vou fazer tum com a voz e tá com a caixa, né? Porque dá mais ou menos tum, tá, tum, tum, tá. Mais ou menos essa a ideia, né? Muita gente até canta assim, né? Então, vai ficar, ó. Tá. Tum, 2, tá. Tum. Então, essa é a ideia, tá bom? Vamos lá. No BandLab vai ficar desse jeito aqui. O desenho é esse. Vai ter um desenho do bumbo. Eu até coloquei aqui a legenda. Ó. É um desenho de um bumbo. É aquele negócio redondo com o pedal dele, tá bom? Esse primeira linha aqui, tá? Aí depois a segunda linha no computador, é assim, no celular já é a segunda linha. Aí a gente tem a caixa com aro, não é isso? Então na terceira linha, tá? Então, ó, isso aqui no BandLab vai ficar assim, desse jeito. 1.1, o bumbo, 1.3, aí aqui pausa, 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 1.1, 2 no caso, o bumbo, e 2.3 o... Bom? Então vai ficar desse jeito. Vamos ver como é que faz isso? Vamos lá para ele. Aí você vai abrir um rascunho, não é o seu exercício, igual fiz aqui, né? Eu vou apagar essa que eu estava fazendo aqui. Eu vou vir aqui, eu não vou vir em drum, que é a bateria, por enquanto, tá? Depois a gente vai ali. Eu vou vir aqui, e no instrumento, eu vou colocar como drum, que é a bateria em inglês, kits. Bom? E aí vai aparecer uma bateria. E aí o legal é que você pode tocar, ó, com o teclado, ó, S, bumbo, e o F é a bateria. Mesma coisa que eu fiz ali, ó. Tá, e daí você pode se divertir aí. Então vamos lá. De novo, vai clicar aqui na faixa, na track. Vai abrir. Eu vou, a princípio, reduzir aqui, ó. Mesma coisa que a gente sempre fez. Tá no celular tudo muito parecido, tá, gente? Se preocupa não. Aí eu vou descer aqui, né? Vou arrastar aqui para baixo, se você não tiver. Aí vai ter aqui. Então eu vou colocar, lembra? É no 1.1 e no 2.1 o bumbo. A caixa aqui, ó, 1.3
e no 2.3. Vou rebobinar aqui. Por que não voltou tudo? E vou dar o play. Tem que estar bem lento, tá bom? Geralmente isso começa a fazer sentido na bateria se a velocidade estiver bastante rápida. Eu vou colocar só para vocês verem, mas para o ditado a gente vai fazer lento para facilitar. Ó. Tá bom? Então vou voltar lá para o meu 50. Enter. Pronto. Tá bom? Voltando. Agora com os compassos, tá bom? Eu coloquei também a partitura, a mesma coisa. Ó. Agora essa mínima, essa figura aqui, ela ficou para baixo, tá bom? Ela ficou com a haste dela para baixo. Enfim. E aí, a mesma coisa escrito agora no looping. Eu coloquei aqui essa coisa vermelha aqui para representar que está em looping, tá bom? E na partitura ela vai ser isso aqui que chama ritornello, tá? E aí tem uma outra variação agora. No primeiro tempo bumbo, no segundo caixa, no terceiro e no quarto. Vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, mesma coisa. Se você quiser, vai lá e escreve, tá bom? Já expliquei como escrever. Eu vou me concentrar agora aqui, ditado com bumbo e caixa, tá bom? Então, ó, ditado, eu vou ouvir algo e vou ter que escrever. Então tem aqui o rascunho para você escrever, tá bom? Primeira coisa, eu acabei esquecendo de colocar aqui, vou escrever. Primeira coisa, antes disso tudo, mais importante é ouvir até gravar. Essa é a primeira coisa. Depois que você ouve até gravar, tá aqui ela completa, que não deu para ver por causa do, tá bom? Primeiro, depois que você ouvir até gravar, contar os pulsos, a nota, etc. Então vamos ouvir esse ditado. Isso é um exemplo para a aula. Eu vou fazer mais rápido aqui, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Mas a ideia é sempre, tá? Se eu tivesse, enfim, numa aula presencial, eu ia repetir várias vezes, ia pedir, bom, para vocês gravarem, cantar o tum-tá, né? E aí, ó, deixa eu ouvir o que eu escrevi, que eu já não lembro. Não, perdão, peraí, tem que solar aqui. Tá, vai lá. 2... Ele tá bem lentinho. Eu vou colocar mais rápido só para eu já consigo fazer mais rápido. Vocês façam lento. Lá no ditado eu vou colocar já a velocidade lenta, tá bom? Tum, tum, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Então já gravei, tá bom? Você repete quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então aí você vai contar aqui quantas notas tem. Aí você vai colocar aqui, no caso, quantas notas? Contas de bumbo. De bumbo vai ter X e de caixa vai ter X. Né? Essa é a ideia. Eu vou escrever aqui então. Né? Tum, tum, tá, tum, tá. Tum, tum, tá, tum, tá. Tá, tum, 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 tá, tum, tá. Tá, tum. Fazer o solfejo disso. Bom? Então vamos lá. Quantos pulsos tem ao total? 8. Mesma coisa, não vai variar. Já tem 8 quadradinhos aí para você. Quantas notas tem no bumbo? Tum, tum, tá, tum, tá. Tá, tum. Quantas vezes eu falei tum? Né? 4 vezes, seria isso. Quantas vezes eu falei tá? Tum, tum, tá, tum. 3 vezes. E quantas pausas tem em total? Tem uma pausa, se for considerar os dois instrumentos, tá bom? Então, a partir daí eu já tenho uma dica aqui para não errar. Ó, então, tum, eu vou pintar só um pouquinho, a ideia é você pintar o quadradinho todo. Tum, tum. Vou pintar só um, tá? Tá, tum, tá. Aqui é pausa, não tem. Tá, tum. Então vai ficar tum, tum, tá, tum, tá. Tá, tum. Fiz o meu rascunho, ficou escrito lá no caderno. Vou vir aqui no meu também rascunho, que ainda não é o exercício. Quando for exercício, aí vocês vão lá onde vai estar o exercício. Vou apagar aqui o que eu fiz. Aí eu vou escrever a mesma coisa que estava ali.
tá bom? Aqui vai ter uma linha no meio, isso não é um problema, tá? Então vai ficar assim, ó, bem lento. Tum, tá, tum, tá, pausa, tá. Como eu fiz o exercício rápido, se você está vendo a aula, eu vou colocar ele rápido, porque fica realmente bem diferente, né? Ok? Então tá bom. Voltando. Então a gente fez aí um exercício com bumbo e caixa. E para a gente terminar, a gente vai fazer ele com duas notas musicais no caso. Para isso a gente tem que saber as notas. Então, os nomes do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que você já deve conhecer. A gente vai hoje, por enquanto, para não ir, para a gente devagar aqui, a gente vai ficar só na nota Dó, tá bom? A primeira, né, dela, tá? Se você for ver um teclado, a gente vai ver já já, a primeira nota lá de um teclado, não de um piano. No piano é diferente. Então, ó, o Dó ele é representado pela letra C. A gente vai ver isso na próxima aula. Hoje eu só preciso que você saiba essa informação. O C é a nota Dó. Nos Estados Unidos, esse programa ele é americano, né? Na verdade, nos países de dominação protestante, eles ainda usam as 7 primeiras letras do alfabeto, tá bom? Aqui a gente usa o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na próxima aula eu vou contar o porquê. Então, ó, o Dó, se você tiver um teclado, aqui a gente não precisa, ó, no aplicativo, que é esse aqui do lado direito, vai estar escrito o C, que é o Dó, e o 3. O que é o 3? É a terceira oitava, que eu tenho, ó, o primeiro Dó, opa, desculpa, não tô com som de piano. Primeiro Dó, o segundo Dó, o terceiro Dó, o quarto Dó, o quinto Dó, então o C1, C2, C3, C4, C5, assim vai, tá bom? Então, ó, mas para localizar isso, caso você queira teclado, alguma coisa assim, não é obrigatório, só de curiosidade, você tem um grupo, você sempre tem um grupo de 2 pretas e um grupo de 3. Aí repete 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, assim vai. No instrumento todo. Na sanfona também, claro, todo instrumento de tecla, tá bom? É a escaleta. Então, o vermelhinho, que é o grupo de 2, embaixo da primeira tecla preta você vai ter o Dó. Você vai ver que aqui isso acontece a mesma coisa. Ó. 2 pretas embaixo, o Dó. Aí tem 3 pretas, 2 pretas embaixo, o Dó de novo, que é o C4. Tá bom? E aí a gente tem, né, no teclado tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente tem aqui o desenho de um teclado. A gente vai ver como é que vai ser isso lá no... Tá bom? O importante é que é igual aqui, tá bom? Igual esse tecladinho aqui, tá? E para cada nota, né, como você já viu, para cada linha, né, vai ter uma nota que você pode pintar aqui. A gente só vai usar o C3 e o C4 por enquanto, tá bom? Então, eu tenho aqui no C3, no Dó 3, na verdade, né? Então, eu pintaria aqui, quando tiver nota, mesmo esquema. Quando tiver o Dó 4, que é o Dó 3, ele é o mais grave, e o Dó 4, ele é o mais agudo. A aula de grave e agudo, tá? A gente viu primeiro grave e agudo. Aí você vai ouvir e ver qual é o mais grave. O que for mais grave, você vai pintar aqui em cima. O que for mais agudo, vai pintar lá embaixo, tá bom? Eu tenho aí, na verdade, a ideia, ó, por exemplo, se eu tocasse isso, ó. Eu toquei 4 agudos, eu vou pintar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 4 graves. Tá? Como eu disse, o nosso foco, a gente não vai usar a partitura, vai demorar um pouco para usar a partitura, tá bom? A gente vai aprender mais no finalzinho, uma coisa básica, mas só para vocês entenderem, eu gosto de explicar a lógica, tá? Qual a ideia disso? Vou falar bem resumido, porque não é o foco aqui. Na segunda, eu tenho 5 linhas aqui, tá vendo? Eu contando de baixo para cima, a segunda linha é a nota Sol, tá bom? Porque Sol, esse desenho aqui, esse Szinho, né, é uma clave de Sol. Tá bom? É para dizer que o Sol está na segunda linha. E aí a cada linha e a cada espaço vai ser uma nota. O Sol é a branca, que é o Lá. Depois eu vou para a próxima, que é o Si, depois o Dó. A gente vai... Então, ó, do Sol eu vou subir 1, 2, 3. Então eu vou contar do Sol 1, que é o Lá, 2, que é o Si, 3, que é o Dó. E aí eu tenho aqui o Dó, por isso que ele está nesse espaço. Aí eu tenho esse símbolo aqui, que como eu disse anteriormente, é um tempo, tá bom? E depois, mesma coisa, o Sol, aí eu desço 1, 2, 3, 4. E eu vou descer, porque eu tenho espaço, linha, aí eu vou descer 1, 2, 3, 4 notas brancas. Então, é o Dó.
tá? Enfim, se você não entendeu, não precisa se preocupar muito com isso. É mais uma dica aí para quem já conhece, tá? Se você não conhece, não tem problema. A gente vai aprender isso. Então, ó, eu tenho aqui agora o exemplo, tá? Aí, quando tem aqui, ó, a mesma coisa na partitura, quando tem a grave e a pausa, continua, tá? Nas linhas agora. Então, eu tenho aqui o Dó 3, tá? No primeiro tempo. No 1.2 eu tenho pausa, no 1.3 o agudo, no 1.4 pausa. Depois grave, agudo, grave e pausa. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou contar 4 tempos para começar. 1, 2, 3, 4. Grave, pausa, agudo, pausa. Grave, agudo, grave, pausa. Professor, mas você tem um piano? Não tem. Você tem o celular ou o computador que vira um piano, tá? Eu vou explicar como que faz aqui. E você pode cantar também. Então você vai cantar Dó, Dó. Vai tentar afinar essa nota, se você conseguir. Então vai ficar Dó, 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 Dó. Pausa. Ou você pode fazer sem o piano. Dó, 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 Dó. O professor não consigo afinar. Faz qualquer nota aí, tá bom? Vamos, é o que a gente tem. No BandLab, como que vai ficar isso? Então, vamos lá. Vamos voltar. Aqui eu já estava com bateria. Eu vou excluir. Delete track. Vou clicar em instrumento de novo, voltou para o piano. Então, o Dó, se eu apertar o vírgula no meu teclado, ou vier aqui com o mouse, né, ele vai tocar. É o grupo de 2, o Dó. Se você tiver em dúvida onde é o Dó, vem aqui em pitch, aí vai aparecer C3 e C4, tá bom? E aí no vírgula ali, se eu toco aqui, ó, é porque o vírgula eu aperto o Dó e o Y, o outro Dó, tá bom? Aqui em pitch, ó, o C3 e o C4. C3 é o vírgula, o C4 é o Y, tá bom? Então vamos lá. Clico aqui 2 vezes para aparecer a minha pista. Faço aquela mesma coisa, arrasto 2 tempos. Né? Como é que eu vou escrever isso agora? Eu já me esqueci tudo, vou ter que colar de lá. Ah, tá. Não, era esse aqui? Ah, tá. É 4 e 4, né? Vamos, se deixa estar escrito, vamos então escrever esse aqui, ó. Vai ser primeiro tempo o C3, aí eu tenho que subir um pouco, tá vendo que o C4 não está aparecendo? Eu tenho que arrastar para aparecer o C3 e o C4, que é o que eu quero. Então, ó, eu tenho que mirar aqui na linha. C3, se eu não me engano agora era pausa, pausa. No 1.3 vai ter o C4. Opa, lugar errado. Depois 1.4 é pausa, aí 2.1, não, o 2, né? Vai ser grave, Dó 3, Dó 4, Dó 3, tá bom? E pausa. Vamos ouvir, vai estar em 190 BPM, que eu mudei, vou colocar em 60, que é um ritmo. Bom, vamos lá, voltei, vou dar o play. E aí ele vai dar o loop. Beleza, gente, ó, essa aula ela tem que caber num tempo menor, ela é mais corrida, tá bom, do que uma aula presencial, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Bom, vamos avançar aí. Ah, tá, as teclas, que é o vírgula e o Y, que eu já falei, e agora a gente tem um ditado com essas oitavas. Então, um som aqui que eu já aprontei, lembrando que esse é um exemplo, no final vai ter um exercício para vocês fazerem, tá bom? Só testar. Vou explicar o exercício. Então, ó, ele está aqui. Pera aí, deixa eu colocar o andamento dele melhor. Aí vai entrar no looping, tá? Aí você vai ouvir várias vezes, gravar aquela coisa toda que a gente já falou. Aí vai ficar Dó, pausa, Dó, pausa, pausa, agudo. Dó, Dó, Dó. Tá? Se você ficar Dó, Dó, sem cantar a nota, você não vai saber qual é grave e qual é agudo. Não sei que você fale agudo, grave, agudo,
aguda. Então vamos lá. Aí você vai fazer aquela mesma coisa. Quantas notas tem ao total? São 5 notas, né? No caso, 4 agudas e uma grave. Vai ter 3 pausas. Tá? Então essa é a ideia. E aí o que, que a gente vai fazer? Vai pegar essas oitavas aqui. Na verdade eu esqueci de fazer, de colocar aqui. Falha aqui no engano. Esqueci de colocar como que você vai pintar. Então dessa vez eu vou fazer direto. Bom, já falei como que vai ser o rascunho, já que eu errei aqui. Então vou vir direto, ao invés de fazer no papel. O ideal é você fazer no papel. Bom, mas então até para acelerar a aula, eu vou... Opa, fiz besteira aqui. Vou apagar aqui o que eu... É só clicar na nota. Se você errar, clica na nota, clica em delete ou backspace que ele apaga, tá bom? Então vai ficar... Aqui quando a nota invadir um tempo, você vem no finalzinho da nota, vai aparecer essa seta para a esquerda e para a direita, e você arrasta para um quadradinho desses só aqui, tá bom? Eu esqueci já o ditado como que era, vou ter que ouvir de novo. Ah tá, lembrei. Então vai ficar Dó, pausa, Dó, pausa. Entra o segundo compasso em pausa no primeiro tempo. Depois nota no 2.2, 2.3, 2.4. Vamos conferir? Agora vamos conferir com o original. Ok, feito o ditado, tá bom? Feito o ditado. E aí a gente tem... peraí, onde que eu... Ah tá, eu voltei aqui. Agora vamos para o celular para fechar a aula. Mas se você não tiver o celular, não fecha o vídeo porque tem uma informação que pode servir para a próxima aula, mesmo que você tenha o computador, tá bom? Então vamos lá, no celular, qual o problema? Eu sempre falo que o celular é um pouco mais limitado. Essa coisa de colocar o grid size em um quarto que a gente fez lá no início, não vai ter essa possibilidade no celular. Então eu tenho aqui um tempo normal, tá? Que seria o tempo aqui, tá bom? 1.2, 1.3, 1.4. No celular, ele automaticamente vai estar, cada tempo desse, ele vai estar subdividido em 4 partes aqui, em 4 partes de tempo. Um quarto, um quarto, um quarto e um quarto, tá bom? Então, o que que acontece? No celular, você não tem como colocar ele inteiro, que facilita esse nosso aprendizagem, ou se for uma música com nota muito longa, por isso que no computador tem. No celular ele tem algumas limitações, tá? Como eu já venho falando. Então, mas tudo bem, isso não é problema para não aprender. O que acontece? Quando você pinta, ele vai estar dividido assim, desse jeito aqui, igual tá no meio aqui. Então, por exemplo, se você quer uma nota de um tempo, você vai... apertar o dedo no 1, a gente vai ver como vai ficar. E aí, você vai ter que depois arrastar, ele vai ficar verde, um quarto do quadradinho do primeiro tempo vai ficar verde. Então, você vai ter que arrastar ele pelos 4 quartos, que dá um tempo, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo no caso de como que ficaria no primeiro e no terceiro tempo, tá? Só que eu vou pintar e depois arrastar aqui. A gente vai ver na prática aqui como que vai ser. Eu vou projetar aqui o meu celular aqui na tela pra gente ver, tá bom? Mesmo que você fica aí de curiosidade, né? Para você ver como que faz no celular, né? Até para você saber um dia que não tivesse um computador, alguma coisa assim. Então vamos lá. Vai aparecer aí o celular. Pronto. A gente vai aqui para abrir. Vai demorar um pouquinho para carregar. Então você vem para criar um rascunho aqui, tudo, né? Sem salvar. Então venho aqui no mais, tá vendo? Venho aqui no mais, abro. Opa. Aí você vai criar um instrumento, no caso instrumentos MIDI, tá bom? Aqui, instrumentos MIDI, clicou, foi. Se você, no caso, eu vou fazer
primeiro para o piano, depois para... Então vem aqui em keyboards, que é teclado em inglês, tá bom? E depois você vai vir em piano, ou grand piano, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, a gravação eu perdi, meu celular, meu computador ele é um pouco, não é muito bom. A gente vai ter 4 dessas subdivisões. Entre 1 e 1.2, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, vocês vão ter 4 quadradinhos, né, que eu expliquei que aqui não tem como desfazer isso pelo celular. Então, o que você vai fazer? Primeiro observa se esse verdezinho aqui está marcado, porque senão, na hora que você clicar, ela vai ficar meio que em qualquer lugar aqui. Aqui ela já ajeita melhor pra gente. Clica no verdinho, se ele não tiver. Vai no primeiro quadradinho do C3 e coloca a nota. E aí você precisa pegar ela aqui no final, tá? Porque ó, você pode pegar a nota. Se você clica no início dela, ela vai ser arrastada para a esquerda ou para a direita ou até para cima para mudar de nota, tá bom? Você tem que clicar no final dela, tá bom? É porque eu não posso ficar muito tempo, senão vai aparecer isso. Clica no final dela e arrasta a quantidade de tempos que você quer, que no caso são 4 quadradinhos desses, 4 quartos, do 1 até o final do 1.2, tá bom? A boa notícia é que depois daqui, ela já vai ficar automaticamente do jeito que a gente quer. É só dar um pouco mais de trabalho no celular para localizar aqui, né? Porque no computador fica melhor, tá bom? E aí, ó, se eu der o play, Cometron, ele já vai tocar aí pra gente, tá bom? Agora vamos ver a bateria, né? Bateria. Venho aqui no mais para colocar um novo instrumento. Novamente um instrumento MIDI. Sendo que agora eu vou em drums, que é bateria em inglês. Clico na que você gostar mais, você pode dar o play, né, para ouvir, como eu disse na aula passada. Tá? O bumbo e a caixa aqui para você. Novamente a canetazinha aí do modo de edição. Entrar no Piano Roll. E aí, mesma coisa, vai clicar no bumbo. Mesma coisa, se eu clicar na esquerda, ela só vai, né? Então tem que clicar aqui do lado direito. Geralmente quando eu faço isso, eu faço com a mão direita, com o polegar, no meu caso, né? Costuma. E aí, ó, se eu clico e arrasto para a direita, ele vai para cá. Agora já tenho a bateria aqui. Tá bom, gente? Bom. Só para a gente finalizar, agora vamos falar do exercício. Tá? Do exercício que vocês têm que fazer. Então, recapitulando aqui a aula. A gente fez o primeiro exercício juntos, né? Com uma nota. O segundo exercício que era bumbo e caixa. E o terceiro exercício eram 2 notas e 1/8. Então agora vocês vão acessar a sala de aula lá de vocês, tá? E vai procurar, né, pelo exercício que vai aparecer aí na tela, que é o exercício de percepção. Vai procurar a turma lá e vai estar lá assim, ditado 1, exercício, escreva um dos 3 ditados, etc. E aí, aqui para mim não aparece aquele botão verdinho, como a gente viu na última aula, tá bom? Quando você clicar, você vai abrir o editor, algo parecido com esse aqui, e aqui do lado direito vai estar escrito a tarefa. Se você não entendeu, dá uma olhadinha. Só no vídeo que eu fiz, não precisa nem assistir a aula passada, dizendo como entrar pela primeira vez, tá bom? Que é para você de fato fazer o exercício. Então, o que acontece? A novidade é que aqui agora vai ter essa pastinha e dentro dessa pasta vai ter alguns arquivos para você baixar. Você vai clicar em download, ele vai abrir uma nova aba, né? Ele vai baixar um arquivo que vai tocar normalmente no seu computador ou no seu celular, se você estiver pelo celular, tá bom? Aí, você vai abrir esse arquivo que baixou. Vai ser um ditado, você tem que escolher um dos 3 ditados, não precisa fazer todos. Se você quiser fazer todos, ótimo, tá?
e aí ele vai tocar um metrônomo junto com o piano, alguma coisa parecida com essa, e você vai vir aqui, vai escolher um instrumento, se for bateria, vai vir aqui abrir uma bateria, um piano, ou no celular, como eu já fiz, tá bom? Vai escrever. Gente, dar aula online dá um trabalho que você trabalha triplicado, que você perde o vídeo 3 vezes, mas vai escrever, vai enviar, né, como eu estava tentando falar, espero que esse vídeo termine agora. E se você for pelo celular, você vai fazer tudo normalmente. Dá uma olhada lá no vídeo, entrando pela primeira vez, caso você tenha perdido a aula passada, que está te explicando tudo que você tem que fazer para entrar, tá bom? Se for pelo celular, você vai, como já está escrito lá, como tem no outro vídeo, eu não vou fazer de novo. Você vai finalizar no celular, tá bom? No celular não dá para acessar o nosso BandLab for Education, como já tudo vocês têm que ter assistido a aula passada para entender. E aí você vai salvar normalmente, vai lá em convidar colaboradores, invite collaborators, e vai colocar esse usuário aqui, tá bom? Vai colocar esse usuário. Caso você não saiba como fazer, dá uma olhadinha na última aula, tá bom? Então, gente, um abraço e tchau, tchau. Boa semana para todos.